Então, muito bom dia a todos, que a graça, a paz e também o amor do Senhor possa estar conosco aqui esta manhã. É um grato privilégio termos a liberdade de podermos abrir o seu livro, a sua palavra, podermos estar todos juntos meditando nela. 1932, o Partido Nazi na Alemanha ganha as eleições e algum tempo depois Hitler assume o lugar de chanceler. Muitos, sabendo a sua ideologia, perguntam: como foi isto possível? Alguns anos mais tarde, quando os campos de concentração são libertos e depois fotografados, muitos se questionam: como foi isto possível? Em 2008, a grande crise financeira que levou à falência de bancos e empresas, à bancarrota de países como o nosso, Portugal, levando ao desemprego e à austeridade. Muitos se perguntaram: como foi isto possível? Dia 11 de março de 2011, estava no trabalho junto dos doentes e alguns tinham a televisão ligada enquanto íamos fazendo os tratamentos. Cerca das 14h46, na hora local, que era no Japão, dá-se um sismo no Oceano Pacífico, vindo depois disso o tsunami, atingindo o Japão. E ao ver aquelas imagens do mar a entrar pela terra adentro, são vários os que dizem: como é isto possível? Em 2015, o mundo é invadido pela imagem do menino sírio, Alan Kurdi, um menino sírio, inerte, deitado de cara para baixo sobre a areia de uma praia turca. Chocou o mundo e abalou consciências sobre o drama dos refugiados sírios que tentavam chegar à Europa. A crise dos refugiados sírios encontra aqui a sua expressão mais forte nesta imagem. E muitos se perguntam: como foi isto possível? Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 de Samuel, vamos ler 2 capítulos. 1 de Samuel, vamos ler os capítulos 5 e 6. Primeira de Samuel, capítulos 5 e 6. E diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod, até ao dia de hoje. Até ao dia em que este livro estava a ser escrito. Okay. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou. E os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade. E levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade como um grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo:
transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: levei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores e o clamor da cidade subiu até ao céu. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia. Porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 temores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma é sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos temores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, e do vosso Deus, e da vossa terra. Porque, pois, endureceríeis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração. Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros levá-los-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu. Foi casual o que nos sucedeu. Assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos temores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca e, vendo-a, se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os temores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod, por Gaza outro, por Asquelon outro, por Gat outro, por Ecrom outro, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até às aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Feriu o Senhor os homens de Bet-Sem, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo? E para quem se subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor até à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse
a arca do Senhor. Até aqui a palavra do Senhor e vamos orar. Senhor Deus, estamos gratos pela tua palavra, pedimos a tua orientação e também a tua preparação para os nossos corações aqui esta manhã. Que realmente a tua palavra possa falar aos nossos corações, dá-nos também força para a poder aplicar à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Começamos com os versículos 1 e 2. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Começamos com a pergunta: como foi isto possível? Como é que chegamos até aqui? Começamos no livro de Samuel com um retrato que contrasta a conduta e atitude do jovem Samuel com as dos filhos de Eli. Eli era o sumo sacerdote na altura. Ele era, portanto, o responsável moral e espiritual do povo de Israel. Enquanto Samuel ficava servindo o Senhor e crescendo em estatura e no favor do Senhor e dos homens, os filhos de Eli não se importavam com o Senhor e contribuíam para o ambiente de prostituição moral e espiritual da nação de Israel. É então que se dá um terrível acontecimento. Os filisteus entram em guerra com Israel. Alguém tem a ideia de trazer a arca do Senhor para o campo de batalha. E é então que se dá o inesperado. Israel é derrotado, a arca é capturada e os filhos de Eli são mortos. Então a grande desgraça, aquilo que fez abalar Israel foi a captura e os filhos de Eli? Não. Foi mesmo a captura da arca do Senhor. Eli perdeu 2 filhos, mas o que o fez cair da cadeira e depois morrer foi ao receber a notícia da captura da arca do Senhor. Mesmo a sua nora dá à luz antes do tempo, ao ficar em choque pela morte do sogro, do seu marido e pela perda da arca da aliança para os filisteus. O choque foi tamanho que o nascimento de um filho, rapaz, foi-lhe totalmente indiferente. Foi completamente irrelevante para ela. E o que lhe causou a maior indiferença ao nascimento deste filho foi mais do que a morte do sogro ou do marido, foi a captura da arca. E por isso deu como nome ao seu filho Icabô, que quer dizer foi-se a glória de Israel. Fica então a questão: será que a glória se foi com a partida da arca? Ou a captura da arca foi apenas a evidência e a prova visível de que a glória de Deus já tinha afinal partido há mais tempo? Esta é provavelmente uma das expressões mais tristes e deprimentes da Bíblia. A glória de Israel foi-se. Mas essa glória foi-se não por causa da captura da arca em si, mas porque Deus efetivamente já tinha deixado de estar com o seu povo. A sua presença já tinha deixado de se fazer sentir. A captura da arca é apenas uma representação disso mesmo. A arca da aliança era efetivamente um objeto santo, sagrado, mas que simbolizava apenas, e apenas isso, a presença de Deus no meio do seu povo. A própria arca em si não pode ser sinónimo da presença efetiva de Deus, porque senão, hoje já não existe a arca da aliança, então onde é que estaria Deus? Ela não pode ser vista como um objeto de culto. Ela efetivamente não pode conter o Rei do Universo, o Deus poderoso, porque não há nada que possa conter a sua glória. Mas agora a arca foi-se, porque simplesmente o Senhor da Glória já não estava no meio do seu povo. A presença ou a ausência de Deus não se pode resumir à simples presença ou ausência de um objeto. Então o objeto arca tinha passado a ser o alvo de culto, servindo mesmo de um amuleto e não o Senhor da arca.
A arca passou a ser como um talismã, como que se Deus agisse como um servo, cumprindo os desígnios de quem a transportasse. E é isso que a religião e a idolatria fazem. Retirar o foco da adoração e reverência do Senhor para um dos seus símbolos ou instrumentos. E por que é que isso aconteceu? Samuel tinha tido uma visão e nessa visão Deus revela o julgamento que se iria abater sobre a casa de Eli por causa da sua má liderança e do mau ensinamento permitido aos seus filhos. Eles eram responsáveis espirituais da sua comunidade e estavam a prestar um péssimo exemplo pela moralidade e espiritualidade que viviam. E por isso eles seriam castigados. No capítulo 2 e no versículo 35, nós podemos ler o seguinte: então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Um homem de Deus profetiza a morte de Ofni e Finéias e indica a vinda de um sacerdote fiel. Podemos fazer uma replicação para os responsáveis religiosos do tempo de Jesus. Eles conheciam muito bem a lei, eles conheciam de cor, se calhar até a Torá, a palavra de Deus, mas a sua cegueira espiritual e ambiciosas expectativas humanas não viram que o próprio Deus tinha tomado forma humana e habitava com eles, falava com eles, comia com eles. À sua maneira foram fazendo os seus deuses na forma de regras e adições à lei, enganando o povo. E Jesus advertiu-os em relação a isso. A dimensão da sua cegueira espiritual atingiu o clímax, quando induziram o povo a dizer: mata-o, mata-o. Não é este o rei que nós queremos César. Vemos em Hebreus que Jesus assumiu um papel muito superior ao de um símbolo ou representante de Deus no meio do povo. Ele era o próprio Deus, mas ainda assim, devido à cegueira espiritual, também ele foi capturado pelos romanos, morto e permaneceu no túmulo durante 3 dias, sob o domínio da morte. Não é novidade para nós que a ausência ou debilidade nas lideranças e no ensino bíblico deficitário têm sido causadores de sérios problemas de estagnação ou até mesmo divisão. Como igreja, temos encarado a importância de uma liderança forte, unida, coesa, uma liderança reconhecida e efetivada, uma liderança que seja fiel à palavra e não a tradições ou ambições humanas. Então a arca do Senhor é capturada. Que desgraça! Que cenário! Como foi isto possível acontecer? O que é que está aqui a acontecer? Parece que afinal o Deus de Israel não é invencível. Parece que pode ser dominado e submetido. Mas é realmente isso que está a acontecer? A aliança foi capturada, a arca da aliança foi capturada e está agora sob o domínio dos filisteus. Eles colocam-na no templo de Dagon, num nível inferior ao seu Deus. Os filisteus queriam que Dagon lhes tinha concedido a vitória, derrotando o Deus de Israel. Assim os filisteus colocam a arca no templo como que se um troféu se tratasse para a sua divindade. E agora passa-se uma das cenas mais sarcásticas e irónicas na Bíblia. No dia seguinte, pela manhã, Dagon estava caído por terra diante da arca do Senhor. E qual foi a atitude dos filisteus? Vamos levantar o nosso Deus. Vamos voltar a pô-lo no seu lugar. Que Deus ridículo. Ele caiu e não conseguiu pôr-se de pé. Precisou dos seus adoradores para o colocarem no altar, porque por ele mesmo ele não o pode fazer. Ridículo! Será que não conseguem ver que o seu Deus precisa deles para existir e para subsistir? E no dia seguinte,
Após a segunda noite, Dagon aparece novamente no chão, mas desta vez desmembrado e decapitado, totalmente derrotado. Ficar sem a cabeça é sinal da derrota total, plena. Ninguém pode subsistir sem a cabeça. Ninguém pode agir sem os braços. Então assistimos ao confronto do Deus verdadeiro com o Deus falso. O Deus vivo e o Deus morto. O Deus todo-poderoso e o Deus que nada pode fazer, nem mesmo subsistir por si mesmo. Apesar da aparente derrota do Deus de Israel, manifestada pela captura da Arca da Aliança, Deus no confronto direto com este Deus vence categoricamente. Dagon, afinal, não consegue sequer ficar em pé diante da arca, porque não há nada nem ninguém que possa estar numa posição de domínio perante o Senhor, perante a presença do Senhor. O ser humano tende a criar os seus ídolos, os seus próprios deuses feitos à sua imagem e semelhança das suas necessidades e expectativas. Que tolos! Reportando para os dias de Jesus, vemos que aparentemente na crucificação e morte de Jesus, afinal o plano de Deus saiu frustrado. Então afinal, tanta coisa, tanta palestra, tanto ensino, tanto milagre, e afinal tudo acabou ali, naquela tarde de sexta-feira. Aquele que se dizia o Filho de Deus foi derrotado. Será que foi isso? Não é verdade. E tal como aconteceu aqui, após 2 noites, na manhã do 3º dia, Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E apesar da aparente derrota, Jesus venceu. E porque ele venceu, nós venceremos. Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte que o pecado causa foi derrotada, porque o próprio pecado é derrotado na cruz. O sangue de Jesus nos purifica de toda a iniquidade. E sim, na manhã do 3º dia, Jesus venceu. Na manhã do 3º dia, a morte e a influência do pecado são derrotados. Como podemos nós avaliar Deus? Pode alguma vez Deus ser mal sucedido? A resposta é não. Deus não pode ser avaliado pelas circunstâncias. Porque não são as circunstâncias que ditam quem Deus é ou o resultado do que ele faz. Ele age soberanamente, a fim de que a sua vontade e os seus propósitos sejam concretizados. Quando somos confrontados por aqueles que não conhecem Deus, muitas vezes perguntam: quem é o Deus destes cristãos? Onde é que ele está? Nós acreditamos no Deus que soberanamente e cheio de poder reina acima de todas as coisas, nos céus e na terra e debaixo da terra. A nossa esperança está no que está acima de tudo quanto existe, do que se vê e do que não se vê, e majestosamente cumpre os seus propósitos, momento após momento. Então é Deus mesmo que entrega o seu povo, Deus mesmo que permite a captura da Arca da Aliança, que se está a transformar num amuleto, num objeto de superstição, e não propriamente a técnica ou a força dos filisteus que os vence. Mas é Deus mesmo a entregar a eles o seu povo e a própria arca. Então vimos no ponto 1 o Deus que triunfa categoricamente. E vemos agora no ponto 2 o Deus que julga com vista ao arrependimento. Depois vem o julgamento do Senhor. A primeira resposta do Senhor estava dada: não há Deus que resista à presença do Senhor e possa manter-se de pé. E a segunda resposta do Senhor vem através do julgamento.
Este julgamento torna-se como que uma batata quente na mão para resolver. Já alguma vez jogaram à batata quente? No jogo da batata quente, nós recebemos a batata quente e tentamos passá-la a quem está ao nosso lado. Porquê? Porque é algo que está quente, que nos magoa, que nos causa desconforto, que desafia a nossa posição, que mostra a nossa fragilidade e vulnerabilidade ao calor. E por isso a nossa opção é passar à pessoa que está ao nosso lado o mais rápido possível. E é neste jogo da batata quente que os filisteus entram. Eles querem passar para os outros aquilo que estão a sofrer. Querem projetar nos outros os males que eles estão a sofrer, porque eles querem deixar de sofrer. Então nós não queremos descartar-nos o mais rápido possível, porque está a contender com a nossa zona de conforto, está a incomodar-nos. Queremos que outros fiquem com aquele fardo que está a desafiar e a estragar o nosso modo de vida. Então eu não quero. Outro que fique, outro que assuma. Mas o que é que está aqui a acontecer? Vemos nos versículos 6, 9 e 11 do capítulo 15. A mão do Senhor castigou duramente. A mão do Senhor foi contra aquela cidade com um grande terror. A mão de Deus castigara duramente ali. É isto que está a acontecer. Vemos Deus a castigar duramente este povo com ferimentos causados, ao que parece, por uma peste causada por ratos. Mas não é só o povo. Também o seu próprio Deus, Dagon. O que é que eles dizem? Pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. O seu próprio Deus parece que continua a sofrer, não é? E qual foi o tipo de resposta que eles tiveram? E o que é que esse tipo de resposta diz acerca de nós? Apesar de tudo, um Dagon partido em pedaços, a praga que estavam a suportar com mortes e com feridos, eles mantinham esta expressão, nosso Deus. Os filisteus, perante a ação de Deus, eles podiam ter pensado, o nosso Deus não vale nada. Vamos antes converter-nos e consagrar-nos ao Deus de Israel. Nós vamos, a partir de agora, querer servi-lo. Foi isso que aconteceu? Não. Eles mantinham a expressão nosso Deus. Eles quiseram manter o seu Deus. Recusaram abandoná-lo, apesar das muitas provas de que Deus está vivo e que é poderoso, mas ainda assim quiseram continuar na condição em que se encontravam. Que tolos, que cegueira espiritual. Mas será que são só eles os tolos? E nós hoje? Quão apelativo é determos-nos perante aquilo que nos dá conforto, que nos dá segurança, assim como quão difícil é abandonarmos. Eu falo carreira, dinheiro, trabalho atrás de trabalho, religiosidade, entretenimento, fama, aceitação pelos nossos pares. Ou que nós possamos parar e analisarmos a nossa vida, identificando cada aspecto que em nós ofusca a visão que o Senhor tem para cada um de nós, dissecando e removendo cada coisa que nos tira o foco e a atenção que deve estar depositada no Senhor, quebrando cada Deus que vamos construindo para nós mesmos, a fim de sermos servidos por esse mesmo Deus. Quantas derrotas nós não temos tido nas nossas vidas? Porque efetivamente damos tão pouca prioridade e valor ao Senhor. Quantas derrotas não temos tido na nossa vida porque o lugar de Deus tem sido ocupado por outros deuses que vamos edificando e que vamos servindo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos inflama e contenda connosco, que o seu Espírito Santo nos incomode e nos mostre o caminho do arrependimento e da reaproximação do Senhor. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Cansados e oprimidos de quê? Dos fardos que vamos pondo na nossa vida. Fardos muitas vezes na forma de deuses que nos roubam tempo, que nos roubam comunhão com Deus, que nos arrancam da sua presença.
ou que Deus trabalhe em nós, para que possamos ser aliviados. Então eles estiveram assim 7 meses, a empurrar este problema. E porquê é que se tornou um problema? Porque expôs a sua fragilidade, a fragilidade do seu Deus, e expôs também a sua vulnerabilidade. Eles pensavam que tinham dominado o Deus de Israel, que o tinham vencido, mas não. E por isso, em vez de se arrependerem e converterem, resistem e fogem. Olham para as cidades vizinhas e dizem: tomem conta deste problema, que nós não sabemos lidar com ele. Está a ser muito duro. Por isso queremos passar ao outro. Mas à medida que iam passando, o problema onde a arca estava fazia-se sentir o julgamento, morte e feridas. Então o clamor que vemos no versículo 12 não é um clamor de perdão e arrependimento, mas é um clamor de saturação, a implorar que Deus deixe de os afligir. E é isso que se passa no capítulo 6. Eles querem mandar Deus embora porque não se querem arrepender nem humilhar perante Deus. E temos 2 respostas quando confrontados por Deus. Uma é: vai-te embora, deixa-me em paz, não interfiras com a minha vida. Ou então podemos ajoelhar-nos e humilhar-nos e dizer: Senhor, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Eu lembro-me de Marcos capítulo 5, quando Jesus tem um encontro com o endemoniado Geraseno, e depois de ter expulso o demónio e a vara de porcos se ter precipitado no mar, o que é que dizem as pessoas que viram? Vai-te embora, não te queremos aqui. Rejeição. Vemos no capítulo 6, vemos o plano para se verem livres da presença do Senhor. Não numa atitude de humilhação, mas de saturação. Então vemos o Deus santo e imutável que regressa para o meio do seu povo. E passado então estes 7 meses, eles buscam os seus sacerdotes e adivinhadores e elaboram um plano para se desfazer da arca e daquilo que os está a assolar. E a solução é enviar uma oferta pela culpa para apaziguar este Deus de Israel. No contexto então, quando uma pessoa cometia uma falta contra outra, ele era obrigado a restituir o que tinha sido tomado mais uma quantia adicional para reparar ou para compensar aquilo que tinha cometido de errado. E assim a arca é colocada numa carroça nova a estrear, puxada por 2 vacas e 2 bezerros, por 2 vacas com bezerros e por uma carroça que nunca tinha sido puxada por qualquer vaca. E eles queriam comprovar, sem sombra de dúvidas, que era efetivamente o Deus de Israel que estava a agir, que era aquilo, que era mesmo Deus que estava a fazer tudo aquilo que estava a acontecer. Então, em circunstâncias normais, 2 vacas a amamentar bezerros e a puxar uma carroça, isso era humanamente impossível de acontecer, porque elas tinham os bezerros e queriam voltar para junto deles e nunca tinham sido aparelhadas a uma carroça e por isso elas iam se extraviar, iam correr de forma desorganizada. Mas o que aconteceu é que elas seguiram o rumo pela estrada fora, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Deus estava a conduzi-las, efetivamente. Não havia sombra de dúvidas. E, na verdade, só uma oferta pela culpa pode apaziguar a ira de Deus. A maior oferta, completa e perfeita pela culpa, foi feita através de Jesus Cristo, quando ele mesmo se deu em oferta de culpa pelo pecado, mesmo sem ter pecado. E por isso foi perfeita, e por isso foi completa, e por isso mesmo a ira de Deus sobre o pecado da humanidade foi apaziguada e fomos reconciliados com Deus. É de resto o grande propósito de Deus, revelando o seu amor, dando em oferta, na forma de sacrifício, o que de mais precioso tinha, o seu Filho, Jesus Cristo. Hoje, homens e mulheres escravizados pelo sentimento de culpa ou por algum favor que sentem necessidade de pagar,
fazem também as suas ofertas na forma de sacrifícios, cumprimento de promessas, autoimposição de obrigações, em vez de uma atitude de arrependimento e agradecimento em louvor e adoração pelo que Jesus fez em seu favor. E isso traz liberdade. Porque é o reconhecimento de que o favor de Deus não depende de algo que eu possa fazer em quantidade ou qualidade, mas tão somente no que Jesus fez por mim na cruz. E o desafio é: venha a Jesus, confia nele, descansa nele. Tudo quanto foi necessário fazer, Jesus já fez. Apropria-te da liberdade e descanso que ele te proporciona. E é então que se dá uma grande surpresa. As vacas seguem o seu rumo sem se desviarem. As pessoas estão no campo a trabalhar e de repente vêm duas vacas a chegar, aparelhadas com uma carroça e trazendo em cima dessa carroça a arca do Senhor, que tinha sido capturada há uns meses atrás. E nisto, eles alegram-se muito. Então, o irónico e caricato é que a arca regressou não por intermédio das forças especiais israelitas. Não foi isso. Não foi por intermédio dos agentes da saga Missão Impossível que a foram buscar. Não foi. Não foi através de uma operação liderada pelo Double Seven para ir buscar aquela arca que tinha sido roubada. Não foi. 2 vacas e uma carroça. Mais uma vez, é Deus atuando, usando quem quer, da forma que quer, no tempo que quer, na concretização do seu propósito. É Deus quem permite que Israel seja derrotado, que a arca seja capturada, que os filisteus sejam castigados e derrotados e que a arca regresse para o meio do seu povo. A resposta dos habitantes de Israel foi alegria. A arca estava de regresso. O símbolo da presença do Senhor estava a voltar ao seu lugar de origem. E Deus regressa para o meio do seu povo com uma oferta pela culpa. A glória do Senhor regressou com total e exclusiva intervenção do Senhor. A arca do Senhor representava a presença do Senhor no meio do seu povo. E no seu interior estavam os 10 mandamentos. Deus, em Jesus Cristo, regressou para o meio do seu povo como alguém frágil. Um bebé numa manjedoura, a fim de dar força aos fracos, a fim de dar vitória aos derrotados, a fim de dar vida aos que estavam mortos em delitos e pecados. Regressou para, antes de ser entronizado, ele ser elevado na cruz como oferta. A cruz de Jesus Cristo, e apenas a cruz de Cristo, é onde Deus mostra quão grave é a nossa pecaminosidade e a urgente necessidade de conversão antes que venha o grande juízo final. Que Deus vamos colocando no nosso caminho e nos distraem do verdadeiro Deus e banalizam o valor do precioso sangue de Jesus. O que é que a igreja precisa hoje, para além de um reavivamento? Precisa de redescobrir a bondade de Deus e o seu anseio de ter um relacionamento próximo com o seu povo. Ter uma noção de quem Deus verdadeiramente é. Um Deus vitorioso acima de todos os deuses modernos. Que cumpre os seus propósitos da forma que quer, como quer, usando quem quer. Quem é como tu, Senhor? Majestoso e glorioso, santo e maravilhoso, que faz maravilhas. A glória do Senhor partiu não porque a arca partiu. A verdadeira glória do Senhor é o próprio Senhor. Jesus tabernaculou, habitou conosco, plantou a sua tenda conosco. Ele tomou a nossa humanidade sobre si mesmo e tomou também o nosso pecado, assumindo ele mesmo o lugar de oferta pela culpa. Vale a pena servi-lo. Vale a pena segui-lo.
Vale a pena trocar todo e qualquer Deus que vamos construindo à nossa imagem e semelhança por este Rei do Universo. Porque este Rei tem ainda um grande propósito: regressar para aquele que crê e ter um relacionamento íntimo com Ele. Que Deus vos abençoe.